Sport Center de volta para falar de Copa do Brasil. E aí na tela pra gente, América de Natal e Corinthians. Jogo de amanhã e os números na temporada das duas equipes. Em 25 partidas, o América venceu 3, empatou 9 e perdeu 3, um aproveitamento de 64%. O Corinthians, em 21 jogos, ganhou 8, empatou 4, perdeu 9, aproveitamento de 44%. Agora sim, vem pra cá, que o Vladimir Bianchini já está aqui para trazer as informações do Corinthians também para esse confronto de Copa do Brasil. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo. Um beijo, Glaucio. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui nos canais ESPN. Corinthians que enfrenta, o América de Natal fora de casa na Arena das Dunas nessa quarta-feira, 8 horas da noite. Terá principalmente duas mudanças em relação ao time que venceu o Fluminense. A principal delas é a questão do Rodrigo Garro, que foi expulso no jogo contra o São Bernardo, então não vai atuar nessa partida contra o América de Natal. E também o atacante Pedro Henrique, que saiu lesionado no jogo contra o Fluminense, também não vai jogar. O Antônio Oliveira também foi expulso contra o São Bernardo na Copa do Brasil, não vai comandar, deve ser o Bruno Lazzaroni, que é o auxiliar dele. Algumas dúvidas em relação à equipe, principalmente no retorno ou não do Yuri Alberto, que tem um problema, uma tendinite na perna esquerda. O Corinthians conta também, provavelmente, com o retorno do zagueiro Gustavo Henrique, que estava com dengue, e do Igor Coronado, que estava com dores no quadril. Corinthians, algumas modificações em relação ao time que jogou contra o Fluminense. A equipe treinou na manhã de hoje no CT Joaquim Grava, viajou depois para Natal e agora vai seguindo essa programação para esse duelo decisivo pela Copa do Brasil. Tem o jogo de ida, depois a partida de volta. E também a gente vai falar a respeito da situação do Cássio, que perdeu a posição para o Carlos Miguel ao longo da semana, mas em compensação ele teve uma atitude muito bacana, porque o Antônio Oliveira deixou ele muito à vontade. Falou assim: Cássio, se você quiser a gente poupa, você não vai para esse jogo, você pode ficar descansando, e ele não quis. Jogo contra o Fluminense. Exatamente, no final de semana ele foi para o jogo lá na Neoquímica Arena, também vai para esse jogo contra o América provavelmente, e ele fez um discurso muito emocionante ali após a vitória. A gente vai ver agora o que ele falou. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter humildade, não ter vaidade. Quando o Mister falou que o Miguel ia jogar, ele pediu pra mim se eu poderia, se eu quisesse sair de folga ou não, ele dava folga. Mas que líder seria eu e que minha índole eu teria se eu deixasse vocês na mão numa situação que a gente estava? Jamais eu faria isso. É isso, O Cássio dando um grande exemplo, mostrando não só porque ele é um grande goleiro, mas um ídolo e um líder nesse elenco corintiano. O Corinthians que deve ter uma escalação provável aí com Carlos Miguel no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Breno Bidon, Fausto Vera, Mosquito, Wesley e Romero. Essa equipe do Corinthians aí que vai em busca na Copa do Brasil. Boa, a gente já fala também desse adversário do América. Muito legal essa fala do Cássio, A TV Corinthians soltou um longo vídeo, vem desde o Antônio Oliveira falando, e aí cai no Cássio dessa coisa dele ser o líder e de como mexe com o vestiário também. Até depois do jogo, o Wesley, que tinha sido o nome da partida, vai junto com a torcida batendo palma, em homenagem ao Cássio. E é legal o dado que surgiu depois, quando o Cássio chega ao Corinthians, o Wesley tinha acho que 6 anos de idade, então assim, ele viu o Cássio ao longo dessa história, cresceu ali tendo o Cássio também como um ídolo, e é legal como isso pode mexer, sem dúvida alguma, com o vestiário. Mas agora, amigos, para essa partida de Copa do Brasil, o desfalque do Garro, acho que é o destaque aí desse Corinthians, É porque, enfim, é um jogador com uma capacidade criativa da qual o Corinthians precisa, e a gente sabe da importância que ele tem. Não é que sobre essa capacidade criativa. É claro que o Corinthians vem de um momento positivo depois da vitória, da maneira como aconteceu diante do Fluminense, da atuação do Wesley, pela beirada do campo. Claro que é um jogador que não tem nada a ver com as características do Garro, mas enfim, eu acho que de uma forma geral, tudo o que aconteceu, e não estou falando só dos 3 pontos, eu estou falando da maneira convincente como o Corinthians venceu um Fluminense, tem um peso também nisso tudo. E aí, claro, as consequências, a própria questão do Cássio, porque não tem jeito, o Cássio também ele ficava muito com o holofote em cima dele, porque de fato não vinha tendo boas atuações, mas era mais um motivo de crítica, de olhar, de tensão, enfim, vamos dizer, discussões que não eram positivas para o Corinthians. Você tem a troca nesse momento, o Cássio se comportou de maneira maravilhosa, não só agora que a gente vê o vídeo divulgado pelo Corinthians, mas durante o jogo mesmo. Agora a gente sabendo que ele quis estar lá, e ele não só quis estar lá, como ele quis mostrar que ele estava lá, satisfeito, torcendo, apoiando. A gente viu na hora da comemoração dos gols. Eu acho que assim, é importante falar desse episódio do Cássio, porque sobre a importância dele para o Corinthians esportivamente, tudo que ele já ofereceu para o Corinthians nos seus maiores títulos, eu até acho que, dependendo dos critérios que você usar,
Ele é o maior jogador da história do Corinthians. Se você olhar para títulos conquistados, longevidade, importância, liderança, idolatria. E acho que esse episódio, que é negativo do ponto de vista esportivo, como liderança, como figura, como imagem, aumenta ainda mais o tamanho do Cássio. Coisa que talvez esportivamente nem tivesse mais como você subir mais o tamanho do Cássio. Agora ele cresce ainda mais como líder e como figura marcante da história desse clube. Traz isso para si de uma forma muito positiva, né? Eu acho que essa fala também, principalmente diante do elenco, Rafa. O que a gente vai ter de começar a observar, e aí falando um pouco mais do campo, né, do jogo contra o América, por exemplo, é que a vitória contra o Fluminense foi uma primeira etapa de confirmação de um time novo. O Antônio Oliveira viveu uma situação difícil de 4 jogos sem ganhar, as derrotas seguidas, claro que tudo isso abala, tudo isso traz uma repercussão positiva para o grupo, para o ambiente também, para o trabalho do treinador e para os jogadores, obviamente. Agora, como a vitória contra o Fluminense foi muito tranquila e o Corinthians dominou o Fluminense, a gente vai ter um segundo capítulo na Copa do Brasil se realmente o Cássio hoje é visto como reserva do time. Me parece estar caminhando para isso. O Carlos Miguel foi tão pouco testado contra o Fluminense, talvez seja mais testado agora em Natal, contra o América, um jogo de mata-mata de Copa do Brasil, depois tem Brasileirão de novo. E aí é claro que a postura do Cássio merece elogios, pelo tamanho que ele tem, pelo ídolo que ele é, mas a impressão, a não ser que o Carlos Miguel tenha uma atuação muito abaixo, o Corinthians sofra muito contra o América, sofra muito no final de semana, a impressão que a curto prazo o Cássio perdeu a posição mesmo no time para o Carlos Miguel jogar daqui em diante. E o América? O América, ao contrário do Corinthians, o Corinthians não consegue fazer 2 vitórias seguidas. Essa conseguiu uma vez esse ano, foi em fevereiro, pelo Campeonato Paulista. O América vem numa sequência sensacional para a torcida, são 16 jogos sem perder, 9 vitórias, 7 empates. É a maior invencibilidade de um clube brasileiro esse ano. Antes era do Flamengo, o Flamengo foi derrotado pelo Bolívar. Atualmente é um time que tem a maior invencibilidade do futebol brasileiro, traz algumas figurinhas assim carimbadas, né? E o técnico é o Marquinhos Santos, que passou pela seleção de base e também comandou o Curitiba. Ele falou a respeito de como que é o projeto do América, que é uma SAF também. Ele disse que até está buscando fazer a mesma coisa que ele fez com o Fortaleza, quando pegou a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Confronto importante, né? No momento da temporada bom, acho que o América vem numa crescente. Desde que eu assumo o América, o desafio, né, pelo projeto SAF, através do Martin Carvalho, que me fez o convite ao final do ano. Mesmo com o decesso à Série D, eu entendi que era um momento importante, é um gigante adormecido, um time de grande torcida, que já teve grandes conquistas. E assim como fiz no Fortaleza, em 2016, iniciando um projeto, né, e hoje o Fortaleza encontra-se sendo uma das principais equipes do futebol brasileiro, eu enxergo e enxerguei no convite do Marcos a oportunidade em repetir esse mesmo projeto pelo América. O Marquinhos, ele foi o cara que lançou o Mateuzinho no profissional do Londrina, também treinou o Gustavo Mosquito quando ele jogava no Curitiba. Então ele conhece alguns jogadores, algumas peças dessa equipe do Timão. Lembrando que a Arena das Dunas vai estar lotada, vendeu todos os ingressos, pode ter até recorde de público. Vamos ver aí como que vai ser nos próximos dias. E aí, jogo complicado pro Corinthians. E o Marquinhos, negócio, o América fez uma situação diferente no final de semana. O América estreou na Série D com um time misto. Muita gente que joga a Série D, a Série C, por mais que esteja na Copa do Brasil, contra um time de Série A como é o Corinthians, obviamente prioriza o Brasileirão para tentar o acesso. E a Copa do Brasil na terceira fase, quando entram os times de Libertadores, os times mais fortes, é uma terceira fase quase que assim, é muito difícil passar. Vamos pensar no brasileiro. O América fez o caminho inverso. O América não colocou o time inteiro para estrear na Série D para contar com o time inteiro contra o Corinthians. Então tá vendo o jogo em Natal como uma chance para levar vantagem para São Paulo. Para pelo menos chegar com alguma vantagem na Neoquímica Arena, né? O Marquinhos Santos é um técnico que ele não é um técnico velho em relação à idade, mas é experiente em relação ao futebol brasileiro. Sim. Passou por todas as séries já do Brasil, trabalhou em Série A há muito tempo, Série B muito tempo, Série D muito tempo. Isso que falou o Vlad em relação à Arena das Dunas lotada. É um clube de muita torcida no Rio Grande do Norte, em Natal principalmente. Está contando muito com essa força de torcida amanhã para ganhar do Corinthians e, quem sabe, pensar em classificação no jogo da volta. Trazer um resultado que seja aqui para a volta, né, Jean? Aí acho que assim, é o respeito que a gente tem que ter pelo futebol, pelas competições nesse formato que são absolutamente imprevisíveis, porque é óbvio que a gente está falando de clubes de patamares completamente diferentes. É difícil você comparar o Corinthians, por melhor ou pior que seja a fase dele, o orçamento que o Corinthians tem com o time da 4ª divisão do futebol brasileiro, são coisas completamente diferentes, contextos completamente diferentes. Comparar números também não vale muita coisa, porque os adversários
adversários são adversários de níveis completamente diferentes. Então, é óbvio que tudo isso, na teoria, faz do Corinthians o favorito no confronto. Mas tem um monte de coisa aí que tem que ser respeitada, né? O futebol, o formato da competição, a torcida, essa presença, essa coisa que influencia muito no futebol de maneira geral, o clima do estádio, o olhar que os jogadores do América certamente têm para essa partida, porque por mais que você vá dizer, não, o Corinthians sabe da importância da Copa do Brasil, de avançar para a próxima fase, claro que sabe. Mas uma coisa é saber da importância, a outra é tratar esse momento como uma final de Copa do Mundo, que é provavelmente como os jogadores do América vão tratar. Então é um jogo para ser respeitado, por mais que as diferenças sejam óbvias e escancaradas em quaisquer números que a gente pegue de investimento, de valores de jogadores e tudo mais. E a Copa do Brasil nos mostra muitas vezes tudo isso, né? Que os jogos acabam sendo complicados, os times considerados favoritos se complicando em determinados momentos. Vlad, obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima, amigo. Eu que agradeço, Glaucio. Até a próxima. Beijo, valeu. Fala, nação corintiana. Mas se ainda não se inscreveu no canal, aproveita, é rapidinho. Se inscreva, ative o sininho das notificações e